Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estatística Experimental. Eu sou o professor Paulo Henrique e nesta aula nós iremos falar, ou continuar falando sobre delineamento inteiramente casualizado. Só que agora nós vamos utilizar o software Sysvar. O software Sysvar, no campus virtual, tem informação sobre o software Sysvar. Eu fiz um material lá utilizando o Sysvar, a estatística descritiva, e lá nesse material tem também como baixar o software Sysvar. Bastante simples, basta vocês conferirem lá. Bom, para fazer isso nós vamos então utilizar esse exemplo, que foi um exemplo que nós já trabalhamos, que é no experimento de competição de linhagem de aves. Então nesse experimento aí, com o objetivo de se comparar a média dos pesos dados em quilogramas aos 63 dias de idade, foram comparadas 5 linhagens. Lembrando que as linhagens aí é aquilo que nós queremos comparar, né? Ou seja, nós queremos comparar 5 diferentes linhagens, né? E essa comparação, então, nós temos que a linhagem é nossos tratamentos, né? Então, eu tenho 5 tratamentos aí. Por questões de facilidade, conforme nós já fizemos anteriormente, eu vou chamar então de tratamento 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso chamar também de tratamento A, B, C, D ou E. O que for mais fácil aí. Vou chamar dessa forma simplesmente para facilitar aí para nós, principalmente na hora de digitar esses valores aí lá no Sysvar. Bom, então nós temos as 5 linhagens aí, os pesos médios das parcelas, né? Percebo que nós temos aí 5 repetições. Então, o próximo passo que nós temos que fazer é abrir o nosso software Sysvar. Então, o Sysvar está aqui. Então, como eu não tenho meus valores ainda digitados, né, se for o caso, você pode vir aqui em Arquivo, em Manipular. Em Manipular, você vai vir aqui em Arquivo. Como, então, nós não temos nosso conjunto de observações ainda criado, né, então, nós vamos vir aqui em Criar. E aí ele vai abrir, então, uma janelinha onde que nós vamos colocar o nosso exemplo. Então, vou chamar aqui de exemplo. Procuro colocar nomes bastante simples aqui, sem quaisquer pontuações, né? Ou espaço. Então, eu coloco salvar. Ele vai aparecer uma janela aqui perguntando qual o número de campos que nós temos. No delineamento inteiramente casualizado, nós temos 2 campos que nós temos que considerar, que é o campo dos tratamentos, né, e o campo relacionado à minha variável resposta. Nesse caso, os tratamentos são as 5 tipos diferentes de linhagens e a variável resposta corresponde aos pesos. Então, nós temos 2 campos aí a serem considerados, né? Então, digite o número de campos, né, colunas da tabela. Então, nós temos aí 2. Então, eu venho aqui, clico em OK. Digite o nome da variável. Então, o nome da variável, nós podemos colocar linhagens ou qualquer coisa que você quiser. Então, vou colocar aqui tratamentos, né? Clico aqui em OK. Daí ele vai perguntar, esse campo é numérico? Responda sim, caso seja numérico, ou não, para que seja do tipo string. Bom, mesmo que nós estamos considerando o número, né, o tratamento 1, 2, 3, 4, 5, nós queremos comparar isso. Esse número foi somente uma notação que a gente está utilizando. Então, nesse caso, nós vamos considerar aí como sendo um string, ou seja alfanumérico ou categórico. Então, nós vamos colocar aqui não. Tem que tomar cuidado quando a gente vai trabalhar, por exemplo, análise de regressão, daí os nossos tratamentos eles serão do tipo numérico, mas no nosso caso aí é não. Depois ele pergunta, digite o nome da outra variável. Então, aqui nesse caso, a minha variável resposta, que são os pesos, vou colocar aqui OK. A variável resposta, sempre ela vai ser do tipo numérica. Então, é numérico? Sim. OK. Então, eu tenho os valores aqui, os tratamentos e os pesos. Então, eu vou lá, por exemplo, tratamento 1, tratamento 1, tratamento 1, tratamento 1, tratamento 1. Então, por que eu fiz isso? Olha, porque o meu tratamento 1, ele repete 5 vezes. Daí eu venho aqui do lado e vou colocar os valores. 1,73, 1,75, 1,70, 1,73 e 1,79. Então, 1,73. E eu vou colocando todos os valores, vou preenchendo todos esses valores aí, até nós chegarmos lá ao final. Bom,
Uma vez preenchendo isso aí, né, os dados todos digitados, nós vamos vir aqui agora em análise. Então, eu já tenho meu conjunto de dados aqui digitado. Tá aqui, eu vou abrir aqui só para a gente... Então, eu tenho aqui os valores, né, todos os valores, tratamentos, tratamento 1 e 1, depois tratamento 2, 2, 2, 2 e 2, e assim por diante. Perceba que aqui eu tô digitando, né, conforme as linhas, né? Eu poderia digitar conforme as colunas, aí seria tratamento 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso aí pode levar a erro lá no final da nossa análise de variância. Então eu tenho os valores correspondentes aí até lá o último tratamento, que é o tratamento 5. Temos que tomar muito cuidado para não deixarmos essa última linha em branco aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui ela não pode ficar em branco. Então eu coloco aqui para cima, ela deixou de existir. Mas se por acaso você salvar esse arquivo e ficar uma linha ao final em branco, isso aí vai dar um erro lá na sua análise de variância. Bom, depois que eu digitei todos os meus valores, né, você pode dar uma pausa no vídeo e digitar tudo isso, você fecha esse arquivo e agora nós vamos lá em análise. Em análise nós vamos clicar aqui em ANAVA, né, ANAVA, análise de variância. Então clica aqui em ANAVA, ele vai abrir uma janela, né? Nessa janela nós vamos vir aqui em abrir arquivo. Nesse abrir arquivo, eu vou clicar no arquivo que eu acabei de digitar agora. Ok? Depois, então, as minhas variáveis do arquivo são os tratamentos e os pesos. Tá? Agora, ele vai perguntar aqui para nós, digite as fontes de variação. No caso do delineamento inteiramente casualizado, as fontes de variação, conforme a gente já viu, são os tratamentos e o resíduo, o erro, o resíduo lá, né? Mas o erro aqui a gente não coloca, então nós vamos colocar somente o tratamento. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente clica em tratamentos. Você clicou em tratamentos, clica em adicionar. Então, é a fonte de variação aqui, você já colocou que são os seus tratamentos. Pronto, eu não tenho mais nenhuma fonte de variação, clico aqui em fim. Quer encerrar o quadro da análise de variância? Sim. Depois, dê um duplo clique aqui se você quiser fazer algum teste de médias. No primeiro momento, nós não vamos fazer nenhum teste de médias, então eu vou clicar em OK. A próxima janela que vai aparecer aqui, variáveis escolhidas para serem analisadas. Nesse caso, ele está pedindo para nós colocarmos a variável resposta. Nesse caso, a nossa variável resposta são os pesos lá, conforme a gente já viu. Clico aqui, ele apareceu aqui do lado esquerdo, né? Venho, clico em finalizar. Escolha as opções de transformação. Nós não vamos fazer nenhuma transformação. Clico aqui em finalizar, ok? Aí, quando você finaliza, vai aparecer o resultado final da nossa tabela de análise de variância, conforme é mostrado aí. Na nossa tabela de análise de variância, perceba aqui que nós temos a fonte de variação, graus de liberdade, conforme a gente já viu, 5 tratamentos menos 1, 4 graus de liberdade de tratamentos, e 20 graus de liberdade para o erro, né? O erro ou o resíduo, total aqui 24 graus de liberdade para o total. Temos a soma de quadrados aqui, quadrado médio e o F calculado. Esse FC aqui é o nosso valor de F calculado, que é 14,889. Perceba que esse valor aqui é o quociente do quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Bom, perceba que aqui nós não temos o valor tabelado, mas a gente já viu anteriormente o valor tabelado, e aí nós comparamos o valor calculado com o valor tabelado para verificarmos se nós vamos rejeitar ou não a hipótese nula. Lembrando que a hipótese nula ou da nulidade é de que todas as médias dos tratamentos são iguais entre si. Bom, mas aqui agora a gente vai fazer o seguinte, tem mais uma outra saída aqui ao final da tabela aqui, que é um PR maior que um FC. Esse PR aqui que está usando o valor 0, 0,0, né, ele nada mais é do que o nosso valor P. Bom, mas o que é o valor P? Bom, esse valor P aí, ele também é chamado de nível descritivo do teste. Ele vai indicar para nós uma probabilidade, né? A probabilidade de nós obtermos uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula. Bom, mas espera aí, eu não entendi muito bem, como que é isso? Bom, a gente também pode dizer o seguinte, né? Ele é o menor nível de significância
com que se rejeitaria a hipótese nula. Olha, melhorou um pouco isso, mas pode melhorar ainda mais, pensando o seguinte: você tem um nível de significância adotado no seu teste, que é o valor do alfa, né? Geralmente, toda vez que nós vamos fazer um planejamento de experimento, você já estipula o nível de significância que você vai adotar nos seus testes. Então, eu já tenho estabelecido a priori o nível de significância adotado do teste. Nesse nosso caso, nós estamos adotando 5%, ou 0,05. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o valor P com o nível de significância do meu teste. E aí vai acontecer o seguinte: toda vez que esse meu valor P for menor do que o meu nível de significância do meu teste, nós vamos dizer que o nosso teste é significativo. O que é o teste ser significativo? Indica para nós que nós rejeitamos a hipótese nula. Rejeita a hipótese de que todas as médias de tratamento são iguais entre si. Então, você não precisa, quando tem a saída do valor P, geralmente todo software estatístico para análise de variância vai ter uma saída do valor P. E daí você pode só comparar esse valor P com o seu nível de significância. Esse nível de significância sempre vai ser um nível que você estipula no teste, então você sempre vai conhecê-lo. Geralmente, nós estamos utilizando o nível de 5%. Então, você compara o valor P com o seu nível de significância. Toda vez que ele for menor, nós dizemos que o teste é significativo. Se ele for maior, nós dizemos que o nosso teste é do tipo não significativo. Ser não significativo indica que eu não rejeito a hipótese nula. O legal de utilizar o valor P é que você não precisa utilizar uma tabela de F. Você não precisa saber uma tabela F correspondente para comparar o valor do F calculado com o valor correspondente tabelado. Então, basta você comparar o valor P com o nível de significância, conforme nós fizemos aí. Para encerrar, perceba que no Sysvar também solta para nós o valor do CV, que é o coeficiente de variação. Nesse caso, é 3,19%, conforme a gente já viu anteriormente. E também ele solta para nós a média geral, 1,7168. E nós temos aí 25 observações. Para terminar, se você quiser, você pode salvar esse arquivo. Vim aqui salvar como. Pode também editar esse arquivo, mas é interessante você salvar esse arquivo aí, para que você tenha lá, então, a tabela da análise de variância e proceda à conclusão lá nessa tabela da análise de variância. Bom, pessoal, essa aula por hoje é somente